Bem, como seria a Terra se fosse o único planeta no Sistema Solar? Ou o que aconteceria com o nosso planeta se a Lua desaparecesse? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Todos já vimos a história. Há mais de 66 milhões de anos, um grande asteroide atingiu a Terra. Quase 75% das criaturas que vagavam por aqui naquela época foram dizimadas em uma extinção em massa, entre elas os dinossauros. Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor, todos se foram, mas por causa disso estamos todos vivos. De acordo com a ciência, a raça humana se desenvolveu com mais segurança sem essas criaturas gigantescas para nos caçarem. Mas e se aquele asteroide tivesse se espatifado a poucos quilômetros de distância do lugar onde caiu? Como seria o mundo hoje? Imagine caminhar pela rua até o seu supermercado local e se deparar com o T-Rex do tamanho de um caminhão. Isso poderia acontecer nesse universo alternativo de que estamos falando? Bom, os dinossauros teriam que resistir a muito mais do que um asteroide para viver hoje em dia. Cerca de 55 milhões de anos atrás, as temperaturas no planeta subiram. O clima ficou 8 graus mais quente do que é hoje. As florestas tropicais floresceram e a vegetação era abundante. Nesse cenário, os dinossauros herbívoros teriam provavelmente prosperado, mas eles teriam uma aparência um pouco diferente. As plantas que cresceram durante esse período não eram muito ricas em nutrientes. Isso significa que os dinossauros teriam diminuído de tamanho, não tendo a energia necessária para crescer até o seu tamanho normal. Então, há cerca de 34 milhões de anos, a América do Sul e a Antártida se dividiram, o que resultou em um clima mais frio e seco. Durante esse período, os dinossauros de pernas longas teriam sido os únicos a sobreviver. Naquela época, os animais tinham que viajar longas distâncias para caçar, já que as estações começaram a afetar a disponibilidade de comida e água. Em comparação com os mamíferos daquele período, os dinossauros teriam tido vantagens significativas, como mais dentes ou melhor visão. E falando em mamíferos, alguns provavelmente nunca teriam evoluído. Eles teriam se tornado o café da manhã dos dinossauros. Por sinal, você sabia que alguns dinossauros vivem entre nós hoje? Pense nos pombos, ou pássaros em geral. Todos evoluíram dos dinossauros. Agora, aposto que você já ouviu uma ou duas vezes que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Se isso fosse verdade, o que aconteceria se utilizássemos 100% dele? Seríamos capazes de compor uma sinfonia? Nos tornaríamos gênios da tecnologia e criaríamos uma empresa multimilionária da noite para o dia? Vamos começar com os fatos. Não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa ideia foi popularizada pelos filmes, mas não é muito precisa. A verdade é que a maior parte dele está ativa o tempo todo, mas nem todas as peças estão funcionando simultaneamente. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa. Agora, os neurologistas dizem que você não gostaria de usar 100% da capacidade do seu cérebro de uma só vez. Seu corpo simplesmente não teria energia suficiente para isso, o que significa que estaria com fome o tempo todo. Imagine o número de calorias necessárias para isso acontecer. Você também estaria limitado pelas necessidades básicas do seu corpo: respirar, digerir alimentos e circulação de sangue. Então, se você usasse toda a capacidade do seu cérebro, estaria cansado o tempo todo. Seria pior do que correr uma maratona sem nenhuma preparação. O cérebro precisaria de todo o seu sangue, o que significaria menos oxigênio para os pulmões. Diferentes órgãos começariam a parar de funcionar um por um. Em poucas palavras, seria terrível para a saúde. Por sinal, alguns pesquisadores estimam que mais de 60% do cérebro é composto por algo chamado de matéria escura neural. Em outras palavras, essa matéria escura consiste em neurônios que não têm propósito aparente ou simplesmente não respondem a estímulos comuns. Maratonas são alguns dos maiores feitos de força e resistência do mundo. Mas o que aconteceria com o seu corpo se você decidisse correr uma maratona sem nenhum treinamento? As estatísticas são esmagadoras. Quase 50% dos participantes desistem da corrida antes de cruzar a linha de chegada. Uma maratona regular tem 42 quilômetros de distância, e se você não está acostumado com atividade física, é um grande desafio. Você provavelmente seria capaz de correr os primeiros 2 quilômetros sem grandes dificuldades, mas respirando alto e pesado pela boca. A partir do 5º quilômetro, sua temperatura corporal dispararia e você sentiria como se tivesse uma leve febre, então provavelmente desistiria aqui. Mas se decidisse continuar, teria que enganar sua mente e corpo para correr mais 37 quilômetros.
No 32º quilômetro, atingiria o que é conhecido como a barreira. Seu corpo teria queimado todas as reservas de glicose e você ficaria extremamente cansado. Mesmo corredores experientes muitas vezes passam por esse estágio. No final da maratona, você estaria prometendo a si mesmo nunca mais fazer isso e deixaria a corrida com pelo menos algumas dores e o desejo de comer muitas comidas diferentes. Agora imagine isso, é uma noite clara e bonita, não há nuvens e você pode ver 2 dos planetas mais brilhantes do céu piscando lá em cima. Estes são Marte e Vênus. Agora, já imaginou o que aconteceria se a Terra fosse o único planeta no Sistema Solar? Se os outros planetas não existissem, as coisas seriam realmente diferentes aqui. Os do Sistema Solar trabalham juntos, mantendo uns aos outros em um determinado lugar com a sua atração gravitacional. Agora, se Mercúrio ou Vênus deixassem de existir, a Terra se aproximaria do Sol. Nossa temperatura atmosférica se tornaria semelhante à da superfície de Mercúrio, 430 graus. Isso tornaria a vida na Terra impossível. Mas se Júpiter ou Saturno desaparecessem, provavelmente nos afastaríamos mais do Sol e a temperatura aqui cairia para abaixo de 130 graus negativos. Se a vida conseguisse sobreviver em tais circunstâncias, provavelmente seríamos aquáticos. A posição da Terra no Sistema Solar não só afeta todos os tipos de formas de vida, mas também dita as estações e a duração dos dias e do ano. Agora, quando dizemos que não existiriam outros planetas, isso inclui também as luas. Então, o que aconteceria se um belo dia a Lua simplesmente desaparecesse? Isso teria consequências catastróficas. Nosso satélite natural tem grande influência nas marés daqui. Em um universo sem Lua, elas diminuiriam cerca de 75%. Isso afetaria muito os caranguejos, mexilhões e caracóis marinhos que vivem em zonas de maré. Consequentemente, também impactaria a dieta de animais maiores e, por fim, os ecossistemas costeiros inteiros. O clima daqui mudaria. Marés e correntes de maré ajudam a misturar água fria do Ártico com água mais quente dos trópicos, estabilizando o clima em todo o mundo. Seria quase impossível fazer uma previsão do tempo, e a diferença média entre os lugares mais quentes e frios do nosso planeta se tornaria extrema. A ausência da Lua também influenciaria na inclinação da Terra. No momento, ela é de 23,5 graus em seu eixo, principalmente devido à gravidade da Lua. Sem nosso satélite natural, essa inclinação oscilaria entre 10 e 45 graus. Os cientistas acreditam que mesmo uma pequena diferença na inclinação poderia causar grandes mudanças, como a idade do gelo. Além disso, um céu sem lua acabaria com a vida de muitos animais noturnos. As mariposas evoluíram para voar usando a luz da lua e das estrelas. Tartarugas recém-nascidas a utilizam para encontrar seu caminho para o oceano. Diferentes animais dependem tanto da escuridão quanto de uma pequena quantidade de luar para caçar de forma eficaz. Agora, que tal viajarmos para trás no tempo e imaginarmos o que aconteceria se morássemos no Antigo Egito? Esta civilização durou mais de 3.000 anos. Os antigos egípcios foram responsáveis pela construção de alguns dos símbolos mais reconhecidos do mundo, as pirâmides de Gizé. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, teria testemunhado um momento de enormes avanços científicos e matemáticos. Os antigos egípcios se organizaram em estruturas sociais rigorosas. Então, você provavelmente teria que se encaixar em uma delas. Teria nascido um trabalhador, um fazendeiro ou um especialista, que era um soldado, um marinheiro ou um professor. Ou teria feito parte da elite egípcia. Se fosse um fazendeiro, provavelmente viveria em uma casa feita de tijolos de barro com um forno de pedra e manteria sua comida armazenada em um poço no chão. Passaria seus dias cuidando de campos à beira do rio Nilo ou de gado e patos. Nos dias fiscais, pegaria parte de sua colheita e a levaria para o templo como pagamento pelo uso da terra. Caso fosse um membro da elite, teria passado a maior parte dos seus dias em banquetes e se adornaria com ouro e pedras semi-preciosas, exibindo toda a sua riqueza. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, talvez fosse uma das pessoas que inventaram as mesas. Sim, antes dos egípcios não existia mesa. Essa invenção surgiu como uma maneira de manter os alimentos longe do chão. Está escuro lá fora. São quase 2 da manhã. Você sai e olha para o céu. E aqui está ela, brilhante, a lua cheia. E você pode pensar que sabe muito sobre o satélite natural da Terra, mas deixa eu te perguntar, como ele se formou? A resposta é: ninguém sabe. Mas claro, existem teorias. A mais popular, chamada de teoria do impacto gigante,
afirma que surgiu durante uma colisão entre a Terra e outro planeta, provavelmente menor que o nosso, do tamanho de Marte. E o próprio choque provavelmente aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Outra hipótese, chamada de teoria da captura, afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante e se originou em qualquer outro lugar do Sistema Solar. Quando estava passando por aqui, foi pego pela nossa gravidade, mas nesse caso há uma pegadinha. Nosso planeta e a Lua têm notáveis semelhanças isotópicas e químicas. Então, devem ter uma história ligada, o que significa que ela não poderia ter sido criada em outro lugar. Outros especialistas acreditam que, em algum momento do passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no céu. Mas, novamente, há um problema. Nesse caso, a proporção e o tipo de minerais nela teriam que ser os mesmos que os daqui. Porém, há pequenas diferenças. Nosso satélite é mais rico em materiais que se formam muito rapidamente em altas temperaturas. Há mais uma teoria, e provavelmente a menos empolgante. Ela afirma que a Lua poderia simplesmente ter aparecido junto com a formação da Terra. Duh! Mas hoje em dia, uma questão mais urgente mantém os astrônomos ocupados. Trata-se realmente de um satélite da Terra ou são dois planetas gêmeos? A Lua é grande comparada ao nosso mundo, cerca de 1/4 do tamanho. É por isso que alguns especialistas se referem ao nosso sistema planetário como um planeta duplo. Mas até que ponto isso é correto? Se quisermos descobrir, precisamos olhar a definição da palavra planeta. De acordo com a União Astronômica Internacional, é um corpo espacial que orbita o Sol, é grande o suficiente para ter uma forma quase redonda graças à sua gravidade e limpou a região ao redor de sua órbita. Agora, que tal um satélite? É um objeto que orbita em torno de um corpo celeste maior. Se tomarmos o sistema Terra-Lua, seu centro de gravidade, chamado baricentro, está dentro da Terra. É por isso que, no momento, não podemos dizer que vivemos em um sistema de planetas gêmeos. De acordo com esta definição, a Lua é o nosso satélite. Agora, vamos voltar ao passado, tipo 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Embora ela não fosse um planeta, provavelmente tinha uma atmosfera completa que se formou em momentos de poderosas erupções vulcânicas. Os gases se espalharam por toda a superfície e aconteceu tão rápido que não tiveram tempo de escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar estava coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imagine enormes plumas de magma voando alto, caindo no chão e criando fluxos de lava. Foi assim que as bacias de basalto apareceram na superfície de lá. A certa altura, os cientistas colocaram as mãos em amostras trazidas da Lua e descobriram que os fluxos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também os blocos de construção da água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Tornou-se o mais espesso há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por cerca de 70 milhões de anos. Depois disso, puff! A atmosfera se perdeu no espaço. Mas o mais legal, quando a Lua tinha uma atmosfera, ela estava de 3 a 10 vezes mais próxima de nós. Uma simulação de computador até sugere que provavelmente estava 19 vezes mais perto do que agora. Essa distância podia ser de 30 mil quilômetros, enquanto hoje em dia está a cerca de 385 mil quilômetros. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem mesmo os dinossauros estavam por aí para admirar a vista. Atualmente, a atmosfera lunar é quase inexistente, pontilhada de crateras. E é por isso que o satélite não consegue se proteger dos meteoritos. Para comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas por aqui. Muitos estão escondidos pela vegetação ou cobertos por água. Mas se falamos da Lua, o número é muito maior. Vários milhões, e cerca de 5 mil deles têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. E como ela é menos ativa sismicamente que a Terra, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Quando você olha para a Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas na verdade,
A superfície é escura, porque a refletância de lá é um pouco maior que a do asfalto. Você pode saber que a atração gravitacional lunar causa as marés em nosso planeta, fazendo com que os oceanos se projetem tanto no lado mais próximo da Lua quanto no mais distante. Mas isso não é tudo. Ela também diminui a rotação da Terra. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré. Aumenta a duração de um dia por aqui em pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. E nosso satélite também está se afastando, na mesma proporção em que nossas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Se um dia ela se for pelo espaço, nosso planeta viverá tempos difíceis. Sem a atração gravitacional estabilizadora da Lua, o eixo de rotação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhum ângulo de inclinação, o que significa que não haveria estações, até um grande ângulo, resultando em condições climáticas extremas. Embora a superfície lunar esteja quase inativa, o nosso satélite ainda sofre terremotos. Uma teoria sugere que podem estar acontecendo porque ele está encolhendo enquanto seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Para ajudar a entender, imagine uma uva se transformando em uma passa. Ela enruga enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com o nosso satélite, que está encolhendo e enrugando. Só que, ao contrário de uma uva, não tem casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça. Assim, à medida que ocorre o encolhimento, a crosta racha e quebra, e suas seções são empurradas para as partes vizinhas. Quer saber outra coisa legal? Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda, e todos os meses envolve o nosso planeta como um cachecol. Essa cauda delgada é composta de milhões de átomos de sódio, e a Terra viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e para o espaço. Durante vários dias, todos os meses, nosso satélite permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega essa cauda de sódio e a arrastamos por uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva e também invisível ao olho humano, 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante raros dias, telescópios de alta potência podem detectar seu leve brilho amarelado no céu. Parece um ponto brilhante com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. E agora o fato mais incrível. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a dar a volta no planeta. Embora não fosse maior do que um carro comum, ainda era algo grande. Dos mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, foi apenas o segundo a orbitar nosso mundo. Chamado 2020 CD3, foi nossa mini-lua temporária. Não ficou por muito tempo, no entanto. Ele seguiu uma órbita aleatória e lentamente se afastou. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior. Mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos.
Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida.
Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em duas partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado Limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O Limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. A Lua. Um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Oh, ho, ho! Costumava ser tão diferente! Imagine isso, um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos, muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua, e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar, e um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de 2 vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua, ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha
se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 km da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua parecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender, cerca de 4 bilhões de anos atrás, o sistema solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul, Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros. E sim, foi formada há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... ops! Acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente inativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas.
Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar, coberta de crateras, de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Há ainda muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua. Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar.
O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece. Como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua. E a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? Coloque seus óculos de sol, porque Mercúrio é um ponto quente. Da superfície desse planeta, o Sol parece 3 vezes maior do que da Terra e a luz é 11 vezes mais brilhante.
Mercúrio pode girar mais devagar do que a Terra, mas ainda sabe como se divertir. Um dia ali dura incríveis 59 dias terrestres. Mas não se preocupe, um ano por lá leva apenas 88 dias por aqui. Portanto, se quiser se sentir como um centenário, basta dividir sua idade por 0,25 ou multiplicá-la por 4. Dessa forma, obterá sua idade mercuriana aproximada. Fácil, fácil! E não vamos nos esquecer da órbita peculiar desse carinha. Para cada 2 voltas ao redor do Sol, ele gira 2 vezes. Isso significa que cada hemisfério tem um ano inteiro de luz solar seguido de uma longa noite. Os fusos horários seriam uma bagunça por lá, portanto, vamos nos ater ao GMT. Alguém se esqueceu de levar o lixo para fora? Por que está cheirando a ovo podre aqui? Ah, desculpe, é porque estamos em Vênus e essas nuvens fedorentas não têm cheiro de rosas. O dia de qualquer planeta é basicamente o tempo que ele leva para dar uma volta completa em seu eixo. Bem, Vênus demora um bom período para fazer isso, muito mais devagar do que a Terra, na verdade. Portanto, um dia por lá equivale a incríveis 243 por aqui, ou quase 6.000 horas. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Como o dia em Vênus é tão longo, na verdade usamos o da Terra como padrão para manter o tempo no planeta, o que significa que há apenas um fuso horário venusiano. Parece conveniente, não é? O ano de Vênus corresponde a aproximadamente 225 dias terrestres. Portanto, se você estivesse comemorando aqui a chegada do ano 2000, esse seria o de 3.251 em Vênus. Portanto, para acompanhar o tempo por lá, podemos usar o ano local, composto de 225 dias terrestres. Mas a cada 3 anos aproximadamente, há um mais curto, composto de apenas 224 dias. Não é tão confuso assim, pois também temos anos bissextos aqui, só que o funcionamento é um pouco diferente. Chegamos ao nosso mundo. Uau! Quantos fusos horários temos nessa grande bola azul? Que rufem os tambores! 24! E você sabia que podemos mexer um pouco com o tempo? Sim, em cerca de 80 países, principalmente na Europa e nas Américas, temos algo chamado horário de verão. É quando adiantamos nossos relógios em 1 hora durante o verão para que possamos aproveitar todo aquele sol maravilhoso. Mas cada país tem suas próprias regras sobre essa questão, portanto, certifique-se de não ser pego cochilando quando deveria estar trabalhando. E veja só, algumas regiões têm até fusos horários que diferem do padrão, com incrementos de meia hora ou 15 minutos. Você consegue imaginar a Lua com seu próprio fuso horário? A Agência Espacial Europeia anunciou recentemente que está na hora de a Lua ter um fuso horário sincronizado. Com cada vez mais países e empresas privadas planejando missões para o nosso vizinho lunar, é importante que todos falem a mesma língua quando se trata de cronometragem. No momento, cada missão leva consigo o tempo universal coordenado da Terra, o que é bom quando há apenas algumas explorações acontecendo ao mesmo tempo. Mas com dezenas de missões lunares planejadas para os próximos anos, as coisas vão ficar complicadas. Precisamos de um sistema para garantir que todos estejam na mesma página, ou acabaremos com diferentes espaçonaves fora de sincronia umas com as outras, e ninguém quer esse tipo de caos no espaço. A precisão do horário é muito importante para a comunicação e a navegação, portanto, precisamos descobrir uma maneira de garantir que todos estejam sincronizados. A Agência Espacial Europeia ainda não descobriu exatamente qual será a forma desse novo fuso horário lunar, mas está trabalhando nisso. Deveria haver uma única organização responsável por manter o horário lunar ou deveríamos deixar a Lua definir? E quanto a fusos horários mais granulares com base na posição do Sol? Todas essas são perguntas importantes que precisam ser respondidas. Quando se trata de um dia em Marte, ele não é muito diferente que o daqui. Estamos falando de 24 horas, 39 minutos e 35 segundos. Um ano marciano equivale a 1,8 na Terra, o que significa que o ano de 2000 aqui foi o de 1773 em Marte. Quase me esqueci. O ano por lá equivale a 668 dias terrestres. Ufa, resolvemos o calendário marciano, porém Marte vai precisar de fusos horários locais. Devido à sua órbita alongada, a diferença entre as horas de verão e de inverno será significativa. Um ano em Júpiter dura quase 12 aqui. Sim, isso é como uma vida inteira de um cachorro. Mas não se preocupe, ali há 12 estações para manter as coisas interessantes, cada uma quase tão longa quanto um ano terrestre. Mas um dia em Júpiter tem 9 horas e 55 minutos. Além disso, como o planeta não tem uma superfície sólida, as nuvens se movem em velocidades diferentes, de modo que 2 estações atmosféricas flutuantes podem ter dias diferentes.
Ei, se vivêssemos por lá, precisaríamos muito de um aplicativo legal que rastreasse todas essas coisas. De qualquer forma, se algum dia terraformarmos aquela região, a maior parte da população teria que viver nas luas jupiterianas, porque a atmosfera é muito selvagem. E veja só, os períodos de revolução das luas estão conectados. Portanto, podemos usar o mesmo sistema de contagem de dias para todas elas. Em Io, podemos ter 2 dias jupiterianos em um dia terrestre. Como dividimos isso? Bem, poderíamos ter 1 minuto de 53 segundos e 1 hora de 103 minutos. Ou simplesmente manter 1 minuto e a hora da Terra e ter um dia com 21 horas e 13 minutos de duração. Quantos anos você tem? Eu tenho 200 dias. E você? Parece estranho para alguém que mora aqui, mas os caras de Saturno contariam sua idade em dias. 1 ano ali é muito longo. Tipo, mais de 29 anos terrestres. As crianças teriam apenas uma fração de 1 ano, enquanto os mais velhos teriam 3 anos. Portanto, para manter o controle do tempo por lá, poderíamos dividir 1 ano em 29 ou 30 estações. Ah, e um fato curioso: Saturno nem sequer tem uma superfície sólida, apenas nuvens giratórias que rodam em velocidades diferentes. Mas ainda assim, poderíamos montar algumas estações de pesquisa legais ou balões de extração de hélio para flutuar lá em cima. 1 ano uraniano dura incríveis 84 terrestres. Portanto, para facilitar as coisas, continuaremos a usar os anos da Terra em nossos cálculos, e os anos naturais de Urano podem ser aproveitados em ocasiões especiais, como quando se completa 1 ano por lá. Como o planeta não tem uma superfície sólida, o período de rotação é muito variável. Somente missões científicas e empresas de mineração de hélio são corajosas o suficiente para se aventurar na atmosfera. E veja só, cada lua tem seu próprio sistema de dia e data. Muito confuso. A maioria das pessoas nunca irá comemorar 1 ano em Netuno, porque é muito tempo para nós, humanos. Mas não se preocupe, ainda usaremos confetes e chapéus de festa em ocasiões especiais, como no aniversário de 2 anos da chegada da primeira nave espacial ao planeta. Quanto ao resto do tempo, usaremos apenas os anos terrestres para todas as nossas necessidades comerciais. Plutão leva impressionantes 240 anos terrestres para orbitar o Sol, o que é tempo demais para ser utilizado como 1 ano em nossa vida cotidiana. Um dia ali é quase como uma semana na Terra. Portanto, para manter o controle do tempo, vamos dividir isso em 6 dias plutonianos, 3 de luz e 3 de escuridão. O que significa que um dia padrão em Plutão irá durar um pouco mais do que um na Terra. Agora, como o eixo do planeta anão é super inclinado, usar fusos horários seria inútil. Portanto, utilizaremos apenas um fuso horário para todo o sistema. Fácil assim. Quanto ao ano padrão, será quase o mesmo que o terrestre, cerca de 343 dias. Mas, uma vez a cada 10 anos, acrescentaremos um dia extra só por diversão. Isso é tudo por enquanto. Te vejo em Plutão. Quando as missões Apollo foram lançadas, os astronautas que retornaram da Lua alegaram que a poeira lunar, que é cinza e semelhante à que cobre grande parte da superfície do satélite, tinha cheiro e gosto de pólvora. Sim, eles realmente aprovaram, mas o material de que a poeira lunar é feita não é semelhante à pólvora. Cerca de metade de sua composição é de vidro de dióxido de silício, resultantes de impactos com meteoritos. Eles atingem a superfície da Lua a velocidades incríveis, então a alta temperatura faz com que o solo superficial se transforme em vidro, e o impacto o quebra logo depois, criando a poeira cinza e pegajosa. O resto dos ingredientes do pó lunar é formado por minerais como ferro, cálcio e magnésio, enquanto a pólvora à moda antiga consiste principalmente de salitre, carvão e enxofre. Em outras palavras, o pó lunar não deveria ter cheiro de pólvora, mas tem. Além disso, quando os astronautas trouxeram amostras dele para a Terra, não havia mais cheiro. Uma explicação possível é que a Lua é semelhante, de certa forma, aos desertos de areia da Terra, como o Saara. É extremamente seca e árida. Quando você cheira o ar em um deserto, não sente cheiro de nada. Mas se estiver lá na chuva, a umidade levantará todos os tipos de odores do solo que anteriormente estavam presos na areia seca. Com o pó lunar pode ser semelhante. Na superfície da Lua não tem cheiro de nada. Não que os astronautas possam cheirar usando seus trajes espaciais. Mas, quando levado para dentro do módulo de pouso, entrou em contato com a umidade no ar e começou a emitir o seu odor estranho. Outra razão para isso pode ser uma reação de poeira lunar ao vento solar. Partículas ionizadas do Sol atingem a superfície nua da Lua e ficam lá. Não há uma atmosfera espessa para protegê-las desses íons, então eles viajam livremente até o chão.
e são muito leves, então podem voar e evaporar com o menor dos empurrões. E quando os astronautas levaram as amostras de pó lunar para o módulo de pouso, essas partículas poderiam ter começado a se mover e emitido um cheiro específico. Isso também pode explicar por que as amostras não mantiveram seu odor quando trazidas de volta à Terra. Como as partículas são tão leves, podem ter voado das amostras já no módulo de pouso, e quando foram colocadas em recipientes herméticos, havia pouco ou nenhum desses íons nelas. Mais uma explicação é que esses recipientes herméticos não eram tão herméticos assim. A poeira lunar é basicamente feita de cristais muito pequenos com bordas extremamente afiadas. Então, inesperadamente, foram feitos pequenos cortes nas vedações, deixando entrar ar e umidade, e assim as partículas ionizadas vazaram dos recipientes. Os cientistas acreditam que devem estudar o pó lunar na superfície da própria Lua para descobrir tudo sobre as suas propriedades. Existem centenas de milhares de crateras nela feitas por asteroides que caíram, mas uma delas chamou muita atenção. Acabou sendo não apenas uma cratera de impacto, mas um tubo que parecia uma entrada para um sistema de cavernas. Os cientistas encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca abaixo. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então poderia haver mais tubos lunares lá. Mas neste grande tubo seria possível colocar um campo inteiro de futebol. Os pesquisadores acreditam que pode haver todo um país das maravilhas geológicas sob a superfície. Poderia ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou até mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém jamais conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições no satélite. Alta amplitude de temperaturas, atmosfera quase inexistente, sem campo magnético que proteja a vida na superfície de coisas como radiação ou vento solar. Os astronautas usam trajes espaciais que não podem protegê-los por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, gera uma crosta dura que depois engrossa e cria um telhado sobre a própria lava. Continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, e é assim que se forma um tubo vazio. O nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Em 1178, eu não estava por aqui naquele tempo. Pelo menos 5 pessoas na Inglaterra afirmaram ter visto a Lua dividida em 2 de sua ponta superior. Ela estava na forma crescente no momento do evento. Quando a rachadura se ampliou, o fogo começou a brilhar, o que o único monge que registrou o acontecimento descreveu como uma tocha flamejante surgiu, vomitando fogo, brasas e faíscas. Então a Lua começou a mudar e pulsar, mas logo parou e ficou com um tom um pouco mais escuro. No entanto, o fato não recebeu muita atenção dos cientistas até a segunda metade do século XX. Eles estudaram a crônica e descobriram haver uma enorme cratera de 22 km de largura na superfície da Lua, no local descrito no livro. Apenas um asteroide muito grande poderia ter deixado tal cicatriz. E quando os pesquisadores se aprofundaram no assunto, descobriram que era bastante recente para padrões astronômicos. Na verdade, realmente poderia ter acontecido há cerca de 800 anos. Mas, nesse caso, milhões de fragmentos do asteroide da Lua também teriam atingido a Terra. E então as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Teria sido muito brilhante, e as memórias do monge definitivamente estariam nos arquivos. Mas isso não aconteceu. Além disso, muitos cientistas argumentam que a cratera não é tão jovem quanto pode parecer. A teoria mais popular e justificada é que tem entre 1 e 10 milhões de anos. Se tivesse surgido há apenas 800 anos, partes da superfície lunar dentro e ao redor da cratera ainda estariam quentes devido ao impacto. A explicação mais provável do que realmente aconteceu em 1178 é que os observadores tiveram muita sorte de ver um asteroide caindo em direção à Terra e queimando na atmosfera do nosso planeta. O espetáculo teria sido incrível e, visto de um ângulo adequado, a explosão do objeto espacial poderia ter realmente parecido a Lua explodindo. Isso explicaria por que houve tão poucas testemunhas do fenômeno. O lugar certo para ver o show seria de apenas alguns quilômetros de largura. Quanto aos eventos reais na Lua, a água e o oxigênio foram inesperadamente descobertos nela há pouco tempo. A água pode ter sido levada para o satélite por asteroides atingindo sua superfície. Muitos deles carregam moléculas de H2O, que são deixadas em pequenas quantidades após o impacto. No entanto, há pouca água preciosa lá. Em comparação, até mesmo o deserto do Saara tem mais dela do que a Lua inteira. O oxigênio também está presente em forma de moléculas separadas flutuando por ali, então ainda não se consegue respirar na Lua. O vento solar as levou para lá,
Ondas de energia do Sol viajam em velocidades extremamente altas pelo espaço, raspam o oxigênio das partes superiores da nossa atmosfera e o transportam ainda mais longe. Eventualmente, o vento com as moléculas de oxigênio atinge a Lua. E é aí que algo incrível acontece. Ela começa a enferrujar. Há muito ferro no solo lunar e, quando exposto ao oxigênio e à água, enferruja naturalmente. Algumas partes do nosso satélite já se tornaram ligeiramente avermelhadas. São regiões onde há a maior concentração de moléculas. Se esse processo continuar por tempo suficiente, em um futuro distante a Lua se parecerá com Marte. Vai ficar vermelha-alaranjada. Sim, a cor exclusiva de Marte vem exatamente da corrosão que começou há milhares e milhares de anos atrás, quando havia rios e mares com água e uma atmosfera com oxigênio. Outro fenômeno incomum são as luzes azuis e vermelhas na Lua. Elas podem ser vistas quando está na forma crescente. Os flashes vêm e vão muito rapidamente, quase como um raio. E na verdade, é isso que são basicamente, explosões elétricas. As forças das marés são as culpadas por isso. Elas causam acúmulo de estresse mecânico nas rochas. Isso pode produzir um campo elétrico, que cria os flashes azuis que surpreenderam muitos astrônomos amadores. Mas ainda assim, até agora não foi encontrado queijo por ali, ou tortas de lua, por sinal. Decepcionante, eu sei. Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público será uma história hipotética, mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia! A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. O meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas felizmente elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas então surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera. Mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse.
Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias, mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés, voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam um jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta, e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e a manhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem 2 pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram 1 hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora elas têm olhos grandes que absorvem mais luz. Uma lua pela metade não é tão brilhante quanto ela inteira. Então as noites ficaram mais escuras.
O olho humano levou alguns milhares de anos para desenvolver a capacidade de ver claramente nesta nova escuridão. Os animais precisam navegar melhor nessas condições, então seus olhos também se tornaram maiores e mais sensíveis. Durante todo esse tempo, as pessoas limparam a órbita das rochas lunares. Várias estações espaciais voam ao redor do nosso planeta. E, novamente, as pessoas ouvem essa voz estranha que uma vez lhes disse que eram todos personagens em um vídeo hipotético do YouTube. Desta vez, a voz diz: sua história termina porque o vídeo termina. Sinto muito. Boa noite. Às vezes, quando você olha para a Lua, dá para ver um rosto sorrindo na superfície dela. Claro, isso é uma ilusão, mas muitas pessoas a veem porque a superfície dela é formada por tipos de mares e montanhas. Do nosso ponto de vista, vemos tudo isso como manchas claras e escuras. Esses mares são partes escuras e grandes planícies de lava endurecidas que se formaram por causa de erupções vulcânicas ocorridas há muito tempo. As regiões claras são na verdade as montanhas e as terras altas. E as pessoas de todo mundo veem essas manchas lunares como um rosto sorridente ou até mesmo outras formas. Nosso cérebro tende a brincar com coisas dessa natureza, e isso é um fenômeno chamado pareidolia. É quando você vê rostos e formas familiares, mesmo que elas não estejam realmente lá. Tipo, como quando enxerga um rosto em uma fatia de torrada, ou formas variadas enquanto observa as nuvens. No hemisfério norte, muitas pessoas veem um rosto nesses diferentes mares lunares. Os olhos são os mares da serenidade e de chuvas. O das nuvens representa a boca, enquanto o de ilhas e o de vapores formam o nariz. Mas essa é apenas uma maneira de interpretar essa imagem, e funciona principalmente no hemisfério norte. Se você mora no hemisfério sul, vê a Lua ao contrário. Ao olhar para ela, há quem veja uma pessoa que parece estar carregando um feixe de gravetos, ou a forma de uma mulher. Ela usa o cabelo para cima e tem duas joias nele, e dá para ver o lado esquerdo do rosto dela de perfil. Tico, que é uma das crateras, lembra um diamante brilhante que, ao que parece, está pendurado no pescoço. Em alguns lugares, as pessoas conseguem ver a forma de um coelho na Lua. Enquanto para alguns norte-americanos, há uma história sobre um lobo que se apaixonou por um sapo, mas este não confiava no lobo, então queria fugir e não sabia para onde. Ele simplesmente deu um grande salto e foi parar no nosso satélite. Outros planetas têm lindos arco-íris, como os nossos. Os ingredientes para isso são gotas de chuva e luz solar. No momento, não conhecemos um planeta com água líquida em sua superfície e nenhum que tenha água suficiente na atmosfera para fazer chover. Mas gotículas de algum outro líquido podem refratar a luz vinda do Sol e espalhá-la em várias cores. Titã é uma das luas de Saturno, e a atmosfera lá é rica em gotículas de metano líquido que provavelmente formam chuva. A atmosfera dali é muito nebulosa. Isso significa que a luz solar direta não é tão comum, mas ainda há uma pequena chance de vermos um arco-íris de metano algum dia. Se ele realmente existe, deve ser semelhante a um arco-íris da Terra, mas seria um pouco mais amplo, pois o metano refrata a luz de maneira diferente que a água. Há uma coisa parecida em Vênus chamada Glória. Os cientistas capturaram imagens desse fenômeno óptico de luz solar caindo em gotas de ácido sulfúrico parecido com um arco-íris. Júpiter é insanamente grande, cerca de 11 vezes mais largo que a Terra. Não apenas isso, nosso planeta é 2 vezes menor que sua grande mancha vermelha, a tempestade furiosa que está presente nesse gigante há mais de um século. Devemos muito a Júpiter. Sua radiação é 1000 vezes mais forte do que o nível letal para nós. E a força gravitacional é tão forte que realmente protege nosso planeta de colisões. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes como Júpiter podem se mover e migrar do local onde foram originalmente formados. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas. Quando se movem, podem causar muitos problemas. Quando se aproximam de suas estrelas, possivelmente engolem e destroem alguns pequenos planetas inocentes ou outros corpos celestes que estejam pelo caminho. Mas se esses gigantes permanecem longe de suas estrelas, servem como guardiões do sistema planetário. Eles protegem os planetas nas órbitas internas e permitem que circulem em torno de uma estrela central. Júpiter recebeu o apelido de aspirador de pó do sistema solar, pois pode devorar qualquer cometa ou asteroide que chegue perto o suficiente. Também é capaz de mudar as órbitas do invasor e expulsá-lo para que não consiga voltar por muito tempo.
Dessa forma, Júpiter protege os planetas internos, embora às vezes envie acidentalmente asteroides ou cometas contra eles, causando colisões como talvez a que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anéis de Saturno são os mais famosos do nosso sistema solar. Eles são de longo alcance, coloridos e altamente visíveis. Você pode até vê-los ao usar um telescópio no quintal de casa. Mas alguns outros gigantes de gelo e gás também os têm, como Urano. Ele possui o segundo conjunto de anéis mais interessante do nosso sistema solar. São 13, todos feitos de partículas muito escuras de tamanhos diferentes. E provavelmente jovens, muito mais jovens que o próprio Urano. Uma teoria diz que impactos de alta velocidade destruíram uma ou mais luas, e essa pode ter sido a matéria da qual esses anéis são formados. Havia muito mais partículas de detritos, mas apenas algumas sobreviveram e hoje estão formando zonas estáveis ao redor de Urano, conhecidas como anéis. Nosso planeta perdeu 60% da sua atmosfera quando houve o impacto do asteroide que, como diz uma teoria, provavelmente criou a Lua. A colisão entre a Terra e uma rocha do tamanho de Marte aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Os detritos de tudo o que foi coletado em uma órbita ao redor do nosso mundo acabaram formando a Lua. Vênus é o lar de pelo menos 37 vulcões que estiveram ativos recentemente, e esta é a primeira evidência de que seu interior ainda está geologicamente ativo. Pesquisas anteriores descobriram que essa parte era quente, além de ter estruturas semelhantes a anéis. Nuvens de material extremamente quente sobem através da camada do manto do planeta, e é assim que essas estruturas se formam. É como as nuvens formaram as áreas vulcânicas das ilhas do Havaí. Mas os cientistas pensam que foi apenas o resultado de algumas atividades antigas. Eles acreditam que Vênus esfriou o suficiente e diminuiu drasticamente as atividades geológicas em seu interior, endurecendo tanto a crosta que todos os materiais quentes de dentro não conseguem sair para a superfície. Falando em erupções vulcânicas, em Io, a lua de Júpiter, elas também acontecem. A nossa lua é bastante tranquila, mas Io tem centenas de vulcões e levou o título de satélite natural mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Se você pudesse ir até lá, veria nuvens de enxofre que atingem até 300 quilômetros em sua atmosfera. Os vulcões emitem 1 tonelada de partículas e gases no espaço perto de Júpiter, seu planeta pai, a cada segundo. Isso pode ser devido ao forte campo magnético e força gravitacional dele. O interior de Io tensiona e relaxa à medida que orbita o planeta e se aproxima e se afasta dele, o que gera enormes quantidades de energia, o suficiente para a atividade vulcânica. Há bilhões de cometas no nosso sistema solar. A maioria fica na nuvem de Oort e no cinturão de Kuiper. Um cometa geralmente consiste em rocha e gelo, pelo menos até se aproximar do Sol. Em seguida, seu exterior se transforma em uma nuvem de poeira e gás. É por isso que os cometas possuem aquelas caudas específicas. A superfície única de Plutão possui uma série de redomas, picos e vales que podem ter sido formados por causa de seus vários e grandes vulcões de gelo. Nem a erosão, nem nenhuma outra atividade geológica fez tanta coisa, mas seus vulcões de gelo realmente empurraram material gelado para a superfície. Há também algumas crateras nesta área do hemisfério chamadas Novos Horizontes, provavelmente causadas por impactos de asteroides, e não são tão antigas geologicamente. Além disso, o interior de Plutão provavelmente reteve calor, o que permitiu que a matéria rica em água e gelo se depositasse na superfície. Essas estruturas específicas que mencionei antes podem ter se formado porque a água estava subindo do interior do planeta e acabou congelando rapidamente, pois as temperaturas em Plutão são extremamente baixas, sem contar as pressões atmosféricas. Urano é o segundo planeta menos denso do nosso sistema solar, atrás apenas de Saturno. Embora este tenha 14 vezes e meia a massa do nosso planeta, ainda é menos denso que a água. Isso significa que flutuaria em uma piscina, se ela tivesse mais de 60 mil quilômetros de largura para acomodar o planeta. Pensa numa piscina grande! Agora, de volta a Urano, já que seu nível de densidade é tão baixo, você provavelmente sentiria menos de 90% da gravidade dele, imaginando que pudesse até pisar sobre as nuvens dele. Marte tem tempestades de poeira bem malucas, as maiores do nosso sistema solar, na verdade. Elas podem cobrir todo o planeta e durar meses. Uma teoria diz que começam porque partículas de poeira absorvem a luz solar e aquecem a atmosfera do planeta vermelho. Bolsões de ar quente se formam e começam a fluir em direção a áreas mais frias. Isso gera ventos fortes
que levantam cada vez mais poeira do chão, o que aquece novamente a atmosfera do planeta, forma mais vento e levanta ainda mais poeira. Uau! Melhor ter uma vassoura à mão, talvez até duas. A tripulação espacial estava se preparando para o lançamento há mais de 3 anos. Os preparativos para o pouso no estranho planeta incluíam a coleta e o estudo de amostras de rochas do Grand Canyon, a exploração de antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e a investigação de respiradouros de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais no Havaí. Para poder resistir às condições da microgravidade, os tripulantes aprenderam a andar em sentido oblíquo, sendo amarrados e suspensos pelas laterais e tentando se mover ao longo das paredes. Tiveram que testar seus limites por meio de dietas intensivas e regimes de sono para garantir que ficariam seguros no espaço sideral. Levaram 3 dias, 3 horas e 49 minutos para chegar à superfície desse novo mundo em um lugar chamado Mar da Tranquilidade. Eles poderiam ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas escolheram este lugar para pousar, pois tinha boa visibilidade e era relativamente regular e facilmente alcançável com o mínimo de propelente possível. Uma das primeiras coisas que notaram quando chegaram lá foi que, bem, o lugar cheirava mal. Isso pode parecer com o começo de uma história de ficção científica, mas na verdade é o verdadeiro relato sobre como a missão Apollo 11 pousou na Lua em 20 de julho de 1969. Desde então, a Lua teve 12 visitantes humanos até hoje. Pensamos nela como nossa vizinha espacial, mas ainda há muito que não sabemos sobre esse misterioso satélite. E isso não deve surpreender, já que a Lua está sempre nos mostrando a mesma face. Isso porque a Terra e seu único satélite natural permanente estão em rotação síncrona, o que nos faz pensar que ela está sempre permanentemente imóvel. A verdade é que ela não está em uma posição fixa, e na verdade ela está se afastando cada vez mais da Terra, 3,8 centímetros a cada ano. Acredite ou não, a Terra e a Lua, embora estejam a 384.400 quilômetros de distância, influenciam profundamente uma a outra. Enquanto a Lua é parcialmente responsável pelas marés dos mares e oceanos na superfície do nosso planeta, nossa Terra é realmente a causadora de movimentos na Lua. Eles são chamados de terremotos lunares, ou lunamotos, e duram muito mais do que terremotos, alguns deles chegando a até meia hora. A Lua pode parecer perfeitamente redonda para nós em uma noite quente de verão, mas ela é, na verdade, oval. A forma de limão é causada pela atração gravitacional da Terra. Quando se trata de vestígios de humanos, a nossa Lua tem mais do que pegadas. Em 1969, astronautas americanos deixaram muitos objetos na superfície do nosso satélite, como 2 bolas de golfe, um desenho do famoso artista Andy Warhol e uma mensagem da própria rainha Elizabeth II. Uma das últimas pessoas a pisar na Lua até hoje foi um astronauta chamado Eugene Cernan. Ele rabiscou as iniciais de sua filha na superfície lunar em 1972. Como parece que não há vento ou qualquer outro tipo de mudança climática lá, as letras TDC podem ficar lá para sempre. Na verdade, é possível ser alérgico à Lua. Harrison Jack Schmitt, um astronauta da missão Apollo 17, passou um tempo no Vale do Mar da Serenidade. Depois subiu de volta ao módulo lunar da tripulação e ficou um pouco de poeira lunar nele. Assim que tirou o traje espacial, ele ficou com os olhos vermelhos, espirrando e com outras reações alérgicas que duraram 2 horas. Como está tão perto de nós, estabelecemos que a Lua tem um fuso horário próprio. Nós o chamamos de tempo lunar padrão, mas ele não corresponde ao tempo na Terra. Para ter um equivalente, a explicação é um pouco mais complexa, mas em termos simples, um ano na Lua é dividido em 12 dias. Cada um desses dias recebeu o nome de um astronauta diferente que andou por lá. A data de início deste calendário coincide com o momento em que Neil Armstrong caminhou na superfície do nosso satélite. Assim, o dia 1º do ano lunar 1 começou em 21 de julho de 1969, às 2 horas 56 minutos e 15 segundos do tempo universal. Como a Lua tem uma atmosfera muito fina, ela tem temperaturas bem malucas, tanto quentes quanto frias, que podem ir até 93 graus Celsius. Ao longo dos polos lunares, no entanto, a temperatura fica sempre em torno de menos 240 graus Celsius. Os humanos sempre tentaram traçar uma conexão entre o nosso satélite natural e a Terra, chegando a explicações do porquê que a existência da Lua nos influencia tanto.
Na Idade Média, cientistas e filósofos pensavam que, durante a lua cheia, algumas pessoas eram mais propensas a ter diferentes condições de saúde. Como viram essa conexão inexplicável com a lua cheia, as pessoas com esses sintomas foram chamadas de lunáticas, ou às vezes, literalmente, com a doença da lua. Os humanos não são as únicas criaturas que vivem na Terra que são afetadas pelos ciclos lunares. Os donos de cães são 28% mais propensos a levar seu animal de estimação para a emergência veterinária durante a lua cheia. Você pode pensar que é por isso que os lobos têm essa preferência por uivar na lua cheia, ainda mais na cultura popular, mas os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma conexão entre o comportamento dos lobos e os ciclos lunares, então pode ser apenas um mito. A maior cratera conhecida no nosso sistema solar também é encontrada na Lua e é chamada de Polo Sul Aitken. Essa formação gigante está localizada no lado oculto da Lua e mede 2.500 km de diâmetro. Uma das muitas coisas que ainda não entendemos completamente sobre nosso satélite são os incomuns flashes de luz que às vezes podem ser vistos em sua superfície. Os cientistas chamam essas explosões de fenômenos lunares transientes, com a sigla TLP em inglês, e foram vistas em todo o mundo por séculos. Um dos primeiros casos relatados de TLP foi em 1178, quando monges de Canterbury afirmaram ter visto uma tocha flamejante na superfície da Lua depois que o Sol se pôs. TLP não significa simplesmente flashes de luz. Relatórios também detalharam outros eventos incomuns, como névoas gasosas, colorações avermelhadas, verdes, azuis ou violeta, ou mesmo o escurecimento de certos locais na Lua. Será que algo estranho está acontecendo com a nossa Lua? Isso está iniciando ou começamos a perceber isso com os novos equipamentos de estúdio espacial que temos hoje? Existem muitas teorias diferentes que os cientistas desenvolveram tentando reunir o que pode estar causando esses eventos. Os flashes lunares incomuns podem ser causados por qualquer coisa, desde impactos meteóricos até atividade eletrostática. É difícil identificar a explicação para cada evento, pois a maioria desses episódios é lembrada por um único observador na Terra ou de um único local. O fato de haver atividade sísmica perceptível na Lua também pode explicar por que às vezes podemos ver flashes de luz incomuns na superfície do nosso satélite. Quando a sua superfície se move, pode causar a erupção de diferentes gases refletores de luz, o que pode explicar os desenvolvimentos luminosos. Alguns cientistas até sugeriram que a atividade geológica residual também pode ser a causa. Isso é ainda mais chocante, já que sempre olhamos para a Lua como um mundo sem vida. Você já reparou como ela pode mudar de cor? Na verdade, existem muitas explicações científicas para isso. A Lua parece ser de uma cor meio cinza amarronzada quando vista fora da atmosfera terrestre. Quando observada da superfície da Terra, ela parece mudar de cor dependendo de vários fenômenos. A Lua vista perto do horizonte provavelmente será amarelada ou tingida de vermelho. A Lua mais rara, de cor azul, indica que você está olhando para o nosso satélite através de uma atmosfera que carrega partículas de poeira maiores. Ela pode até parecer roxa às vezes, mas o que causa essa tonalidade específica ainda está em debate. O fato de não sabermos exatamente se ou quanta água existe na superfície lunar não é a principal razão pela qual ainda não estamos construindo casas lá. Parece que, na verdade, a radiação tem muito mais a ver com isso. Estudos recentes mostraram que a superfície lunar tem uma taxa de radiação 5 a 10 vezes maior do que a que se encontra em um voo transatlântico de passageiros. Isso também significa que ela é 200 vezes maior do que a taxa na superfície da Terra. Nas futuras explorações lunares, como o projeto Artemis, por exemplo, os cientistas precisam levar isso em consideração para não expor os astronautas. Este programa recebeu o nome em homenagem a Artemis, irmã de Apolo, e visa não apenas colocar astronautas na superfície lunar no futuro, mas também construir algum tipo de estabelecimento para estudar a Lua em condições seguras. Embora o projeto tenha começado em 2017, a primeira missão planejada está programada para ser lançada no verão de 2022, com duração estimada de 25 dias. O objeto espacial sem tripulação a bordo está planejado para alcançar a órbita lunar e retornar com segurança com dados suficientes para a próxima missão de 4 pessoas, programada para maio de 2024. Espera-se que Artemis 3, 4 e 5 sejam lançadas em 2025, 2026 e 2027, respectivamente, cada uma com uma duração prevista de aproximadamente 30 dias. Você acorda uma manhã e assiste ao noticiário enquanto toma seu café. Eles conseguiram mais uma vez. Esses cientistas, o âncora de notícias grita na TV. Um relatório foi divulgado há alguns dias afirmando que a Lua está se afastando mais da órbita da Terra.
Sua distância está aumentando 5 centímetros por ano. Nos últimos 2.000 anos, desviou um total de 80 metros. Isso não é uma distância muito assustadora, mas as notícias ainda deixaram as pessoas em pânico e preocupadas. Cientistas ao redor do mundo se uniram para tentar impedir que a Lua fugisse da órbita da Terra, mesmo que, na verdade, ainda fosse precisar de mais de 1 bilhão de anos para que isso acontecesse. Mas todos estavam focados nos benefícios da Lua. É óbvio que a vida na Terra, como a conhecemos, não teria evoluído sem a sua existência. A Lua controla as marés e as moléculas na atmosfera. Sem ela, os humanos em particular não teriam evoluído. Então, com a apreciação da Lua, o alto escalão ordenou que os melhores cientistas apresentassem uma solução para trazer a Lua para mais perto da Terra. Um motor de propulsor gigante foi construído no lado escuro da Lua. Foi acionado e os impulsos tentaram empurrá-la, mas isso não foi forte o suficiente. Em vez disso, inclinou o eixo da Lua, girando-a lentamente. À medida que a Lua girava, os cientistas correram para desligar o motor antes que ele alcançasse sua potência máxima, pois estavam saindo do curso. Os oficiais não aceitaram o pedido e ordenaram que continuassem com a missão. Os cientistas insistiram que a matemática não estava correta e não sabiam exatamente o que poderia ocorrer. Suas preocupações foram ignoradas e eles observaram como a potência do motor aumentava. O motor empurrou lentamente a Lua, reduzindo a distância. Mas, como foi acionado no momento errado, o ângulo em que ela estava proporcionou complicações. O empuxo e a gravidade da Terra garantiram que a Lua seguisse a órbita a uma distância reduzida. Mas, com a combinação do impulso inicial em um ângulo indireto, a Lua foi direcionada para longe da Terra, movendo-se rapidamente mais longe de sua trajetória, em um caminho para sair da órbita por completo. Ao terminar seu café da manhã e desligar a TV, você sai para olhar para a Lua. Está bem acima, aparentemente bem. Certamente o âncora do noticiário estava apenas exagerando. Você vai trabalhar. As questões lunares agora são apenas uma reflexão. Mesmo que fosse verdade, como isso poderia afetar seu dia? Amanhã parece normal, apenas mais um dia no escritório como esperado. Durante a pausa para o almoço, você vai para a cidade e percebe no seu caminho que o vento está aumentando, ficando cada vez mais frio. Deve ser uma tempestade se aproximando. Você verifica rapidamente a Lua. Parece menor, cerca de metade do tamanho do que era nesta manhã. Mas é meio-dia, então deveria estar desse tamanho, não? Depois de terminar sua refeição no restaurante, você sai e descobre que ficou mais escuro. O vento está muito mais forte do que antes, mas não há nuvens de tempestade no céu. As pessoas nas ruas estão apontando para o céu, chocadas com algo, provavelmente um eclipse. À medida que as pessoas começam a correr freneticamente nas ruas, você olha para cima e não consegue ver a Lua. Confuso com tudo, você decide ir para casa por hoje. Quando chega em casa, liga a TV. O âncora, que agora está mais sério do que antes, explica que a Lua deixou completamente a órbita terrestre e está voando para algum lugar espaço afora. A perda da Lua significa que o ciclo diário mudou. Agora, há apenas 6 a 12 horas de luz solar por dia e mais de 1000 dias por ano. Eu só tenho que trabalhar metade disso mesmo, você diz animado, dando socos no ar para comemorar. A falta da Lua cria um mundo completamente diferente. A atração da gravidade lunar é o que mantém a Terra no lugar em um ângulo de 23,5 graus, garantindo os padrões climáticos e os dias normais aos quais estamos acostumados. Confuso com todas as informações científicas, você sai para confirmar que não está sendo enganado. Uma semana de trabalho mais curta parece bom demais para ser verdade. Ao olhar para o céu, você percebe que as estrelas estão mais brilhantes do que antes. Você pode ver claramente os contornos dos braços da Via Láctea. As estrelas são muito mais numerosas do que você se lembra, com Vênus brilhando muito mais do que todas elas. É uma bela vista, mas você não tem certeza se um céu noturno mais claro vale a perda da Lua. Você nunca se interessou por astronomia. Então decide ir dormir. É uma boa ideia se ajustar ao novo ciclo noturno e diurno. Você ajusta seu alarme para 2 horas. Isso deve ser o suficiente, você diz para si mesmo feliz. Afinal, amanhã é sábado. Você precisa acordar cedo para surfar e pegar aquelas ondas da maré alta. Você acorda, junta suas coisas e dirige até a praia. As notícias no rádio explicam algumas questões sobre como a Terra agora está mais indefesa contra asteroides sem a Lua. Depois, falam sobre alguns problemas com as marés. Algo sobre como a maré agora é 1/3 do tamanho que costumava ser antes. Você não tem certeza de como isso pode afetar as ondas. Talvez isso signifique que elas serão maiores.
Você estaciona na praia, pega sua prancha e olha para o local onde costumava surfar. Deve ser a maré alta, mas o mar está de alguma forma muito mais longe do que o normal. Você revela o fato de ter que andar em direção à água. Depois de uma longa caminhada entusiasmada em direção às ondas retorcidas, seu humor muda à medida que você se aproxima, olhando fixamente para as ondas pequenas. Chateado, vai para casa. Enquanto dirige, você ouve as notícias e presta mais atenção às informações. No lugar de estações bem definidas, existem apenas padrões climáticos erráticos. Os ventos são mais rápidos e fortes, criando tempestades mais poderosas e, em alguns lugares, há apenas condições estagnadas. O Equador nem sempre é mais quente. Os polos não estão constantemente frios. As profundezas da água encolhem. As marés só se ajustam à gravidade do Sol, reduzidas a 1/3 das profundidades pré-lua. Em todo o mundo, os mares mudam de altitude, encolhendo nos polos, e a protuberância da água ao redor do Equador também muda. A Lua comandava as marés e fornecia as mudanças periódicas que eram um elemento-chave para ajudar na vida na Terra. As formas de vida aquática são deslocadas entre as águas rasas em todo o mundo. Ciclos de vida de micróbios importantes foram perturbados. Você não poderia imaginar que algo tão simples quanto uma mudança nas marés poderia ser tão importante para bilhões de formas de vida. A água e a precipitação, que estão distribuídas por todo o mundo, não podem fornecer sustento onde antes o faziam. O clima se tornou mais extremo, mais quente por períodos mais longos e mais frio para outras partes da Terra. Com o tempo, alguns milhares de anos no futuro, desertos secos farão a transição para eras glaciais. Essas mudanças intensas interrompem a ordem natural de todas as coisas para a vida na Terra. A Lua não apenas controlava as marés e o clima, mas costumava puxar moléculas para dentro da atmosfera à medida que se movia. O movimento, agora constante, interrompe moléculas, criando barreiras para a evolução futura. Você chega em casa, chateado depois de saber as notícias desanimadoras. Não só você nunca mais poderá surfar, mas toda a vida na Terra mudará. Uma era de involução começou. No ano seguinte, a flora e a fauna mudam para se ajustarem a este novo mundo. Animais migratórios que viajariam em direção a pastagens mais verdes não encontram nada. As aves ficam completamente confusas com a mudança nas estações. Animais que hibernam entram e saem de seus abrigos nos momentos incorretos, e a vegetação luta para crescer com a falta de luz solar. Animais noturnos não podem enxergar sem a assistência guiada do reflexo da lua. Embora Vênus seja uma fonte de luz mais brilhante quando escuro, é apenas 1/1000 de fração tão brilhante quanto a Lua. Animais predadores que caçam durante a noite não são capazes de encontrar suas presas, proporcionando uma oportunidade para animais menores prosperarem. Embora a vida na Terra tenha mudado, ela continuará a existir, mas os ajustes repentinos se tornarão um teste para todas as esferas da vida. Com o tempo, será muito interessante ver quais espécies se adaptam e evoluem. Um mundo onde ratos e camundongos seriam mais proeminentes devido às suas capacidades adaptativas poderia criar uma nova espécie dominante por emergir. Em milhões de anos de evolução, seus descendentes florescerão principalmente. Poderemos ver roedores herbívoros do tamanho de búfalos cruzando as planícies e ratos do tamanho de um tigre vagando nas selvas. Camundongos que se aproximam de árvores com braços longos poderão se balançar entre os galhos. Outros provavelmente se mudarão para os mares, no lugar dos mamíferos, para se alimentar da vida aquática. Ratos predadores de olhos arregalados poderão ter traços semelhantes aos dos morcegos, com ecolocalização, tornando-se os conquistadores das noites escuras. Todas as novas espécies que surgirão, sem dúvida, continuarão a ser monitoradas por humanos, onde quer que estejamos.